Saiba que quando nós olhamos para a história, nós percebemos que na história existem alguns marcos históricos, alguns momentos que ficam marcados ao longo da cronologia dos anos. E você possivelmente estudou nas suas aulas de história e de geografia alguns momentos, como por exemplo a Revolução Industrial, um marco. Existe algo antes da Revolução Industrial e algo depois da Revolução Industrial. Você também deve perceber que em alguns textos históricos está ali antes de Cristo e depois de Cristo. A vinda de Jesus aqui para esta terra é um marco histórico. Você também possivelmente já escutou ou estudou em algum momento acerca da queda do muro de Berlim. É algo que todo mundo, no mínimo uma vez na vida, você já escutou acerca de um muro lá na Alemanha, né, que dividia entre a Alemanha ocidental e oriental, e de repente ela veio abaixo. A história, ela é composta por vários momentos, por vários marcos temporais. E quando eu e você nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que existem alguns marcos ao longo da nossa caminhada, amém? Você está comigo? Você percebe que quando você olha para trás, existem alguns momentos muito específicos que você sabe que você era uma pessoa antes e passou a ser outra pessoa depois. E quando você olha para a sua caminhada com Deus é da mesma forma. Você percebe que na sua caminhada com Deus existem alguns marcos, alguns momentos específicos que você para e você fala o seguinte: nossa, mas um dia um amigo meu me convidou para ir para a igreja, e depois daquele convite a minha vida nunca mais foi a mesma. Um dia eu tive uma experiência com Deus de uma maneira única, personificada e especial, e a partir daquele momento a minha mente ela transcendeu o intelecto daquilo que a vida inteira eu pensava. Eu passei a pensar de uma forma diferente. Na nossa caminhada com Deus existem alguns marcos representados por experiências com o próprio Deus, que fazem com que eu e você possamos acessar algo personificado e especial. Quem está comigo aqui? Ao longo da história da Bíblia você percebe isso também, porque você vai perceber na vida de Paulo, por exemplo. A Bíblia fala que Paulo estava se organizando para ir a Damasco. Agora entenda que essa organização de Paulo para Damasco, salvo engano em Atos capítulo 9, ela é com uma intenção, não de acordo com aquilo que nós vemos Paulo no final da sua vida, ou melhor, no restante da sua vida, mas a intenção de Paulo ir a Damasco é para que ele matasse, perseguisse e prendesse os cristãos. A Bíblia deixa muito claro que ele vai pedir permissão, ele vai pedir uma carta para que ele pudesse perseguir a igreja, para que ele pudesse descobrir ali, e sabendo acerca de pessoas que defendiam a fé em Jesus Cristo, ele então no mínimo aprisionasse essas pessoas. Acontece que no meio do caminho de Paulo para Damasco ele tem um encontro. Repete comigo: um encontro muda tudo. Mas repete com força aí: um encontro muda tudo. Paulo ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia fala que ele está rumo a Damasco, quando de repente ele percebe que uma grande luz sai do céu. Ele não vê mais nada a não ser aquela luz, ele não vê mais nada a não ser aquele negócio que está diante dele, que ele nem mesmo sabe definir com exatidão o que ele estava passando. Fato é que quando ele está em meio àquela experiência única e personificada de Deus com ele, a Bíblia fala que uma voz sai daquela luz dizendo o seguinte: Paulo, Paulo, por que me persegues? A Bíblia então fala que Paulo fica ali meio sem jeito, essa é bem a verdade, porque ele passa a ter um encontro real com Jesus. Entenda que a partir daquele momento, Paulo, que estava indo para Damasco pegar ali uma autorização para perseguir a igreja, precisa ser conduzido até aquela cidade porque ele está cego. A Bíblia fala que a partir daquele momento ele passa a não ter mais, ele não consegue mais enxergar a vista dele, ele está cego, ele está completamente dependente de outras pessoas, ele está completamente dependente daqueles amigos, aqueles colegas, aqueles capangas que estavam indo junto perseguir cristãos. E mais engraçado de tudo isso é que Paulo, ao perguntar para as pessoas que estavam com ele se todo mundo tinha visto o que ele viu, os outros falaram assim: nós não vimos nada. Sabe por quê, igreja? Porque a revelação de Jesus é algo personificado para cada um. A experiência com Deus é algo personificado para cada um. Quem está comigo aqui? Deus tem algo personificado para você nessa noite. Deus tem algo personificado para você neste tempo. Deus tem algo personificado para a sua vida.
Paulo então é levado para Damasco carregado, e ele está lá carregado, esperando, cego, e você bem sabe que uma pessoa que não tem a visão estabelecida, ela desenvolve a audição de uma forma natural, mais aguçada, para que então ela possa de uma certa forma suprir a falta de visão. Então você pensa comigo que Paulo está sem ver nada, mas escutando tudo. Paulo está sem ver nada, mas está ali consigo mesmo e com Deus, pensando na experiência que ele havia acabado de ter, de como que era a vida dele antes dessa experiência, e pensando no que iria acontecer a partir de então. Paulo está ali refletindo, está tendo um tempo ali com Deus, mas do outro lado Deus está falando com Ananias. Deus está falando com Ananias o seguinte: ei Ananias, vai lá, até Damasco, porque tem um camarada chamado Paulo. E quando Deus fala com ele acerca de Paulo, Ananias fala assim: epa, pera aí. Porque Paulo, estar diante de Paulo naquele contexto era morrer. Estar diante de Paulo sendo um cristão naquela época era no mínimo passar o resto da vida sendo aprisionado. E ele então, Ananias, diante de Deus, naquele conflito: será que sou eu? Será que é o diabo? Será que é Deus? Quem é que está falando comigo? Deus vem e reafirma com ele que era para que ele fosse até Damasco. Paulo, ele inicia a caminhada dele aqui nessa terra como o maior perseguidor da igreja. Mas interessante o texto que está lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 7, que Paulo está falando o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Uma experiência fez Paulo estar alinhado com o propósito de Deus para a vida dele aqui nessa terra. Ei, igreja, uma experiência com Deus fará você estar alinhado com o plano de Deus para a sua vida nesse tempo. Você está preparado para viver o que Deus tem para você? Você está preparado para viver não aquilo que você acha que você nasceu para ser, mas aquilo que Deus estabeleceu muito antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, para que você fosse e vivesse aqui nesse tempo? Friso, você não foi chamado simplesmente para ocupar um espaço aqui nessa terra, você foi chamado para fazer a boa diferença. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, prepare-se. Olha para outra pessoa e fala a mesma coisa para ela. Uma experiência revela o propósito do Senhor na sua vida. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Ei galeria, você está comigo? Uma experiência revela o plano de Deus para você. Veja só, que uma coisa é nós sabemos do amor de Deus, e isso é lindo, é maravilhoso, é poderoso você saber que tem um Deus que te ama. Agora, outra coisa é você pegar esse conhecimento do amor e ser intencional em querer ter uma experiência, porque através da experiência com Deus Todo-Poderoso você tem revelado coisas ocultas do coração do Senhor para a sua vida. A Bíblia fala em Jó, capítulo 42, verso 5, que Jó está ali se declarando e falando o seguinte: uma vez eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar. Olha que lindo isso. Jó está falando o seguinte: olha, eu conhecia de ouvir falar. O engraçado, igreja, é que o cara que falava que conhecia Deus, conhecia Deus simplesmente de ouvir falar, é o camarada que quando fica sabendo que havia perdido seus filhos e havia perdido tudo, simplesmente faz isso aqui, ó. Do pó eu vim e para o pó eu vou voltar. O camarada que só sabia de Deus por ouvir falar, toma uma atitude num ambiente totalmente desesperador, contrariando toda a lógica. Aí no final ele chega e fala assim: uma vez eu sabia, simplesmente de ouvir falar, agora eu sei de contigo andar. Ei, Deus quer mudar o seu nível de relacionamento com Ele. A experiência faz você sair do raso. Ei, igreja, saia do raso. Deus tem te chamado para uma vida de relacionamento e de revelação do amor dEle para com você. Não simplesmente saiba aquilo que Deus pode fazer na sua vida, mas contemple o cuidado do Senhor na sua história. Ei, não aceite nada que não seja o plano de Deus para você. Olha o que Colossenses fala, e eu quero ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Porque a partir do momento que você tem a revelação, não simplesmente você sabe do amor de Deus, mas você tem a revelação, o toque, a experiência com o poder de Deus. Olha que poderoso isso. Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Espera aí, eu preciso fazer uma pergunta para você essa noite. Quantos aqui amam a Deus? Então eu vou ler esse texto, porque esse texto é para nós, amém? Você está comigo, igreja? Esse texto é para mim e para você. Olha só, nem olhos viram, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você ama Jesus? Esse texto é para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Dá um glória a Deus. Veja só, Davi amava a Deus, sim ou não, igreja? Era o mais improvável da casa dele. Veja que eu estava estudando essa semana, ou melhor, semana passada, porque hoje é segunda-feira, né, Nath? Estava estudando, e olha que interessante o negócio que eu estava lendo lá. Naquele tempo, os pastores eram contratados pela família. Servir como um pastor não era um trabalho digno para uma família que tinha recurso. Então a família que ela tinha um mínimo de recurso, o que ela fazia? Contratava um pastor. Esse homem era responsável por ficar no deserto, cuidando das ovelhas. É engraçado porque às vezes a gente fica lendo, né, que Davi era um pastor de ovelhas. Inconscientemente nós lembramos dos campos verdes que estão aqui no oeste de Santa Catarina, aquelas árvores bonitas, e pensamos de uma forma inconsciente que era igual lá em Israel. Mas não é, não. Você vai comigo para Israel, você vai ver como é que era o negócio. Olha para um lado é pedra, olha para o outro é pedra, olha para o outro lado é pedra, olha para trás é pedra, olha para baixo é pedra, para tudo quanto é lado você olha, e às vezes dependendo da geografia que você está, você olha para cima é pedra também. Pensa comigo que Davi está lá fazendo um trabalho que diante daquela época não era um trabalho muito digno não, mas Davi tinha uma promessa, Davi tinha uma palavra da parte do Senhor. Saiba que quando ele entra na casa, você bem sabe a história, que o profeta Samuel vai visitar a casa do pai Jessé. Quando ele entra na casa, ele olha para a Bíblia fala que Samuel, olhando para o irmão mais velho, que era o primeiro na linha de sucessão e de recebimento de promessa, ele olha para o irmão mais velho, e a Bíblia fala que Samuel com os seus olhos fala assim, é esse aqui. Naquele exato momento, Deus fala com Samuel, não é esse não. Eu não olho com os seus olhos, eu olho o coração. Aqui nós já temos uma dica poderosa. A Bíblia fala que Samuel vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para a casa inteira, e ali não está a pessoa da promessa. Então eles se lembram que o irmão mais novo, aquele que estava cuidando das ovelhas, aquele que estava fazendo o trabalho sujo, o trabalho escravo da época, está lá no pasto. Mandam chamar Davi. Quando Davi ele entra no recinto, eu acho lindo isso, porque quando Davi ele entra na casa todo sujo, todo suado, fedendo, quando ele entra na casa, a Bíblia fala que o profeta olha para ele e fala assim, é esse. Agora sabe quanto tempo demorou desse momento para o cumprimento da palavra do Senhor na vida dele? 20 anos. 20 aninhos se passaram para que então Davi ocupasse o lugar da promessa de Deus na vida dele. E quando Davi ocupa o lugar da promessa do Senhor na vida dele, você sabe que a primeira iniciativa que ele tem é ir atrás da arca da aliança, a arca que simbolizava a presença do Senhor. Ele vai atrás da arca da aliança para trazer de novo a arca para o palácio. Não só isso, eles estão na guerra. A Bíblia fala que Davi sussurra e os seus valentes estão ao lado dele, e o sussurro de Davi é o seguinte, quem me dera beber das águas de Belém. Os valentes, escutando um sussurro do seu líder, passam a noite inteira nas trincheiras, passam a noite inteira fazendo o caminho contrário da batalha que haviam enfrentado durante vários dias, para que durante a manhã eles chegassem ao seu rei e entregassem as águas de Belém. A Bíblia fala que quando Davi olha aquele negócio, olha para aqueles homens e repreende eles, assim que numa linguagem atualizada 2024 o que vocês têm na cabeça? Olha a imprudência que vocês tiveram, poderiam ter morrido. Olha o que aconteceu, olha aqui, isso aqui. E a Bíblia fala que naquele exato momento Davi falou assim, eu não sou digno de beber essa água que poderia ter custado sangue. A Bíblia fala que Davi pega aquele negócio, imagina a cara dos valentes vendo tudo isso. A Bíblia fala que Davi pega a água e oferece para Deus.
Sabe por quê? Porque Davi amava a Deus. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele amava o Senhor com todas as forças dele. Ei, igreja, preste atenção. Uma experiência com Deus faz você provar do amor de Deus na sua vida. Uma experiência com o Senhor faz você entender que Deus é um Deus todo-poderoso. Amém? Uma experiência com o Senhor pode mudar tudo. Repete comigo, uma experiência pode mudar tudo. A Bíblia fala que em Atos, um grupo de homens estava reunido. Esse grupo de homens não é qualquer grupo, não. Era um grupo que havia passado um tempo com Jesus. Os discípulos de Jesus estavam todos reunidos. Agora entenda que até então aqueles homens são simplesmente homens que andaram com Jesus. Até aquele momento de Atos capítulo 2, são homens que eles são privilegiados por ter andado com Jesus quando Jesus estava aqui na terra. Mas eles estão ali todos presos no mesmo lugar, acovardados, ao mesmo tempo com medo, não sabendo o que irão viver, não sabendo o que poderiam fazer, sobre um comando de não sair de Jerusalém. Eles não sabem o que vai ser do futuro. Aqueles homens eram homens normais, assim como eu e você. Aqueles homens eram pessoas normais. Pessoas normais fazem coisas normais. Amém? Agora naquele dia eles estão todos reunidos, quando de repente do céu veio como fogo sobre o coração e sobre eles. Agora eles estão impulsionados e estão cheios da presença do Espírito Santo. Aqueles homens não são mais pessoas normais. Agora aqueles homens são pessoas normais, cheios da presença de Deus. Uma experiência mudou a vida e a história daqueles homens. Uma experiência fez com que aqueles homens saíssem do lugar da onde eles estavam e começassem a pregar o Evangelho, a levar as boas novas, a levar a mensagem do Senhor, a falar de um Deus todo-poderoso, a falar de um Deus de milagres, a falar de um Deus de transformação. E essa ousadia, gerada por uma experiência com Deus, fez eu e você estarmos aqui hoje. Uma experiência pode mudar a sua vida. Ei, há um comando da parte do Senhor para esse tempo, para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós.